A casa vai cair, a hora da verdade. Olha aqui, ó, carta da justiça com a carta da torre. Desculpa eu te falar, mas quem jogou aquele negócio no ventilador vai voltar para si. Vai voltar. Olá, estrelas, gratidão ao universo. Seja muito bem-vindo, Escorpião, ao canal Mística Intuitiva. Sou Alane Ramos. E a leitura de hoje é para você, Escorpião, que quer romper barreiras, refazer contratos e seguir adiante. Afinal de contas, você é um signo de transformação. A carta do tarô que representa você, nada mais, nada menos, que é a carta da morte, que me fala de transformação profundas, onde não fica rastro daquilo que ficou para trás. Então você está sempre em busca de transformação, você tem uma inquietação dentro de você que já chegou a hora de ser satisfeita. Por isso essa leitura, ela vai ser um marco para você, eu tenho certeza que você vai chegar no final dessa leitura e vai dizer assim, nossa, realmente a Alane estava certa no início da leitura, né? Nas mensagens iniciais, falando que o que eu ouviria aqui me traria uma certeza, uma força para eu transformar as coisas ao meu redor, porque nós precisamos estar atentos para os indícios que a espiritualidade nos traz para a transformação, tá? Não custa nada lembrar que essa leitura é uma leitura geral, intuitiva, não ressoa com todo mundo, é uma leitura para Sol, Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter, para quem tem nessas posições o signo de Escorpião. É para você que está aí do outro lado. E você já é inscrito no canal? Ou chegou aqui de paraquedas? Então se inscreva, ative o sino, deixe um comentário, curta o vídeo, né? Por quê? Porque semanalmente a Cigana Esmeralda ela tá aqui para te trazer informações que ajudaram você no seu crescimento pessoal e espiritual, fazendo com que você avance, fazendo com que você tenha certeza daquilo que você precisa ou não fazer. Algumas pessoas estão comentando que o meu cenário tá tão assim, né, opaco, é porque eu tive nossa, eu me mudei, gente. Nossa, até me enrolei. Eu me mudei, então o rapaz ainda não conseguiu botar as coisas todas no lugar, então eu tô aqui bem no improvisation, tá? Mas eu peço a você um pouco de paciência, peço para você um pouco de resiliência junto comigo, né? Eu gosto das coisas todas arrumadinhas, sou Capricórnio, né? Tenho a Lua em Virgem, então também tá me incomodando, tá? Mas eu te peço um pouquinho de paciência. Como eu trabalho fora ainda, sou designer de moda, sou modelista industrial, não sou 100% youtuber, né? Ainda faço as consultas particulares, os atendimentos. Então, assim, eu vou te pedir um pouquinho de paciência, tá? Eu também estou no momento de transformação, estou no momento de mudança, né? Desculpe o transtorno, estamos em obra, né? E por falar em atendimentos e consultas particulares, gente, não cai em golpe, tá? Eu não tenho esse monte de conta aí no TikTok, no YouTube, no Instagram, que as pessoas aí estão usando meu nome, tá? Cuidado! Quer entrar em contato comigo? Aqui no primeiro comentário tá fixado meu telefone e outra coisa, o link para o meu site, para você poder comprar realmente produtos confiáveis, também está aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Vamos iniciar agora a oração, aquele momento de conexão, o momento em que a gente pede ao anjo da guarda orientação, todas as coisas necessárias para que essa leitura seja no propósito daquilo que você quer. Por isso, descruze suas pernas e os seus braços, feche seus olhos e oremos. Sabe, Deus, nesse momento eu quero que o Senhor derrame muita ajuda e muita força para esse escorpião que aqui está me acompanhando. Esse ser de luz, por me suportar semanalmente, ele demonstra que realmente merece a sua glória, merece a sua ajuda, né? Merece as informações que aqui estão sendo passadas. Por isso, trate com carinho, o trate com muito respeito e traga para ele realmente as orientações que ele precisa. A espiritualidade é linda, 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 linda e nos permite refletir o espelho das verdades para seguirmos exatamente onde precisamos seguir. Por isso, Deus, eu lhe agradeço cada segundo de vida e cada momento que eu consigo passar aqui com esse virginiano,
ou com esse escorpiano, que seja com muita paz e muita prosperidade. Deus, nada é por acaso. Se esse escorpiano que aqui está presente, ele estiver tendo algum problema, algum litígio com algum virginiano, que o Senhor possa realmente destinar para o lugar devido e ele poder ter paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu agradeço ao anjo da guarda de Escorpião essa conexão aqui estabelecida. Que assim seja, assim é e assim será. Anjo da guarda de Escorpião, mesa aberta para esse signo. Vamos iniciar vendo uma mensagem de abertura. Uma mensagem que vai direcionar exatamente qual é a energia que está trabalhando para você agora. Se você sente que aqui nesse momento você vai descobrir algumas pérolas espirituais, se você está com dúvidas, se você está em busca de orientação, digita aqui nos comentários. Eu quero uma resposta. Já inicia assim, fazendo o seu pedido, porque Jesus Cristo falou o quê? Persistir em pedir, dar-se-vos-á. Então, tem uma corrente espiritual que diz assim, não peça, apenas agradeça. Gente, se só agradecer fosse importante, Jesus Cristo não teria dito, persistir em pedir, dar-se-vos-á. Tá bom? Cigana Esmeralda, mensagem para abrir a leitura do signo de Escorpião dessa semana. Mensagem para abrir. Olha, fundo do deck, Rei de Copas. A maturidade emocional. É aquele momento em que está muito propício para você tomar decisões, né? Para você entender e se colocar em primeiro lugar. Você acreditar que as coisas elas são muito mais do que aparecem aos seus olhos. E você poder então positivar as coisas da forma que precisam ser positivadas. Eu vejo aqui você sentindo uma necessidade de você fazer uma separação, de você ordenar as coisas. Não, isso é para mim, isso não é. Isso aqui eu continuo, essa pessoa eu descarto. Não porque você considera as pessoas descartáveis, mas porque essa pessoa ela está sendo um empecilho na sua vida. Chega de chorar, né, Escorpião? Aqui você é o Rei de Copas. Você é aquela pessoa que sempre é a prejudicada, você sempre é a que é levada ao choro. Você já chorou muito? Quais foram as ocasiões que você chorou? Do seu aniversário para cá, você tem vivido um turbilhão de emoções, não é verdade? Você tem vivido altos e baixos. Uma verdadeira montanha-russa emocional que vai chegar num ponto final. Está muito próximo das coisas acontecerem. Deixa eu te falar uma coisa, tá? Essa carta que vai virar aqui, ela vai revelar por que a Cigana Esmeralda está dizendo que está muito próximo das coisas acontecerem, das coisas se resolverem para você. Por que está muito próximo das coisas, das situações se expandirem para você? Vamos ver? Você quer realmente descobrir? Olha aqui, ó. Eu vou virar a carta. Rainha de Copas, a sua consorte. A sua rainha consorte. Então, a Rainha de Copas é amor motivado por amor. Sentimento motivado com acolhimento. Mas tudo com muita maturidade. A força do intelecto, a força das experiências negativas, lapidando as suas emoções. Aqui você não se sente mais aquela pessoa ingênua. Aqui você não quer ser tratado com ingenuidade. Aqui você quer ser tratado com sinceridade. Você quer que as pessoas valorizem. Você quer que as pessoas valorizem exatamente o seu potencial de crescimento. Você quer ser visto por aquilo que você realmente é. Uma pessoa completa, uma pessoa madura, uma pessoa que já lidou com certas dificuldades, então você não está aqui mais para passar por isso. Você até diz, né? Eu já estou velho demais para passar por isso. Eu não quero mais suportar isso. Eu não estou aqui mais para isso. E é onde a espiritualidade está falando assim, peraí, vamos ver, vamos recalcular a rota, vamos recalcular o teu trajeto,
há uns meses atrás, por ocasião do aniversário de vocês, da época que o Sol estava vibrando em Escorpião, eu coloquei uma carta para um escorpiano e ele tinha sido pego de surpresa, né? Por que ele marcou a consulta comigo? Porque eu tinha feito um vídeo falando assim, de fatos que iam pegar você de surpresa depois do seu aniversário. Procura na playlist do signo de vocês, Escorpião, né? Eu sempre deixo a playlist de vocês aqui no card, tá? Não sai dessa leitura sem assistir esse vídeo, porque ali vem detalhando informações que têm a duração de 1 ano, tá? Leituras de signo para o mês, leituras de aniversário tem a duração de 1 ano, então ainda tá valendo para você. Aí ele marcou essa consulta porque ele falou assim para mim: Alane, por mais incrível que você seja, esse vídeo apareceu para mim e realmente uma coisa, né, aconteceu comigo depois do meu aniversário. Eu fui demitido. Ele trabalhava numa empresa grande, ele era líder de uma equipe de uma empresa grande. Vou mandar um beijo para você, que eu tenho certeza que você está me assistindo aí, né? Porque ele falou assim: olha, eu só assisto o seu canal e só marquei a consulta porque você é a única taróloga que inicia a leitura com uma oração. Eu fiquei assim, ó. Eu assisto, né, outros tarólogos até para poder ver o meu signo. Se eu falar para você que eu não assisto, eu tô mentindo, eu assisto. Mas sabe que eu nunca tinha percebido esse detalhe? Que eu era a única que iniciava com oração? Então, ele se conectou comigo por conta disso, se conectou com a leitura e teve a comprovação, né? Dias depois, acho que 5 dias depois do aniversário dele, ele foi demitido, né? E aí o que aconteceu? De uma empresa grande, onde ele era líder de uma equipe, responsável, respeitado. Então ele queria saber quais eram os parâmetros das questões. Pois é, então eu vou dizer para você que fez a consulta comigo e vou dizer para você que está chegando agora: a casa vai cair para quem fez você chorar. É a hora da verdade, é o pare ou continua. Porque você tem se perguntado até quando você vai suportar essas situações. Olha aqui, ó. Tá? 3 de espadas. É um momento propício de um ajuste de contas espiritual para que você resolva essas questões. Isso aqui envolve a sua reputação. Tá? Isso aqui envolve a sua reputação. Existe algo chegando, algo se realizando para você, uma conscientização que de fato envolve a sua reputação, envolve o assinar de acordos, envolve aquilo que você pode ou não fazer. O que é a reputação? É aquilo que as pessoas em público sabem de você, aquilo que é falado de você, aquilo que as pessoas acham ou deixam de achar de você por meio de fatos verdadeiros ou fatos falsos, né? Porque muitas vezes a gente tem uma reputação manchada por conta de uma fofoca, por conta de um disse-me-disse. Principalmente isso acontece muito na família e no ambiente profissional, né? Ambiente profissional, então, vala-me Deus, ô gente peçonhenta, né? Ô gente peçonhenta, ô gente que não, às vezes não tem escrúpulo nenhum para puxar o tapete do coleguinha. Puxa porque quer que a pessoa realmente se ferre, quer que a pessoa realmente se estrepe, porque tem inveja. Você tem inveja, você já sofreu muitas dificuldades por conta de inveja. Só que a gente chegou aqui na hora da verdade. Os sofrimentos que você tem passado, as dificuldades, te trouxeram um grande aprendizado, porque essa carta do 3 de espadas aqui me fala de um sofrimento que ensina. Né? Então é por isso que você está fazendo aquela divisão que eu falei no início. Fulano e ciclano e beltrano é só coleguinha. Eu não posso ter mais do que isso deles. Né? Então a gente precisa entender, escorpiano, exatamente que fato é esse que envolve a sua reputação e que quem fez você chorar vai ver a reviravolta que você tem na sua vida. Quais foram as questões que fizeram você chorar? Uma demissão igual esse escorpiano que eu atendi? O amor da sua vida foi embora?
o seu marido, a sua esposa traiu você, você foi traído no trabalho, né? Você está lidando com um filho extremamente rebelde, que você tratou com todo amor, com todo carinho, mas ele está insistindo em se rebelar. Qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade que está afetando a sua reputação, né? Porque muitas pessoas, elas têm o costume de tirar a gente pelo comportamento dos nossos filhos, né? Pelo comportamento dos nossos colegas de trabalho, né? Mas nem sempre é assim, porque depois de uma certa idade a gente não domina 100% os filhos, né? E nem a gente pode dominar as pessoas que fazem parte da nossa equipe. Então a gente tem que ser muito equilibrado nessa questão. Mas vamos entender qual é o fato que a cigana está falando aqui. Porque contra fatos não existem argumentos. E o fato é que essa situação, ela envolve sua reputação. Não é isso que a cigana está falando aqui? Então vamos deixar ela trazer a comprovação com relação a isso. Cigana Esmeralda, do que nós estamos falando para o escorpiano? Ó, 7 de espadas, uma traição. Uma traição. Ou você foi traído em uma situação e isso sujou o seu nome, ou você vai tomar uma atitude com relação a uma traição que fizeram com você, e aí as pessoas vão começar a enxergar com você de uma outra forma. Eu me lembro que uma vez eu tinha uma conhecida, quando eu era testemunha de Jeová, isso mais ou menos nos anos 2008, 2009, né? Isso foi um fato que eu fiquei assim, bestificada, né? O marido dela, ela trabalhava fora, ajudava muito o marido, e sabe aquele marido canalha? Desculpa a expressão, sabe aquele homem canalha, ruim, mas que tem aquela aparência de anjo? Sabe? Era assim. Então, quando ela se aborrecia, que ela era aquele tipo de pessoa assim que briga, que fala, aí ela estava sempre errada. Porque as pessoas viam ela se explodir, mas não viam o gatilho da explosão, que era ele. Aí ela resolveu arrumar as coisas dela, ir embora. Sabe o que o canalha falou? Ele disse que ele tinha mandado ela embora, porque eles moravam numa casa que ela tinha construído atrás da casa da minha ex-sogra. Entendeu? Ela é minha cunhada, mais ou menos. E aí, minha ex-sogra não, porque... Minha cunhada não, porque eu construí também uma casa atrás da minha ex-sogra, tá? Ela tinha construído a casa atrás da ex-sogra dela, tá? E nesse ponto aí a história da gente é meio parecida, né? E aí o que aconteceu? Ele foi falar para todo mundo que ele tinha mandado ela embora de casa porque ela tinha traído ele com um homem que ela tinha conhecido na sala de bate-papo. E fiquem pasmos ou não, as pessoas acreditaram nele, não acreditaram nela. Quando foi que a casa caiu para ele? Ela entrou com divórcio, aí eles foram se separar, aí a casa caiu para ele, foi quando ele mentiu para o advogado dele, que estava defendendo ele no divórcio. E aí, assim, a mentira foi desvendada, desmascarada na audiência. O advogado, ela me contou que o advogado não tinha onde enfiar a cara. Eu fui testemunha dela no momento, né? Por isso que eu sei os detalhes da situação. Aí, o que aconteceu? Aí o advogado virou para ele e falou, tá vendo como é que você realmente é mentiroso e ela que estava certa? Porque ali no momento da audiência ela conseguiu provar o que ela estava falando. Então a casa vai cair, assim como a casa caiu para esse marido salafrário, canalha, né? E essa minha conhecida realmente conseguiu receber os dinheiros que ela tinha que receber dele, as indenizações, né? Porque ela entrou na justiça pedindo uma indenização pela casa que ela tinha construído lá atrás da casa dela, né? Da ex-sogra dela. Então, o que acontece? A casa caiu para ele foi desmascarado. Enquanto isso, a reputação dela ficou suja, a reputação dela ficou marcada. Porque reputação é uma coisa que não acrescenta nada, a sua reputação não acrescenta nada a mim, mas te faz muita falta.
Entendeu? Então por isso que a gente tem que ter cuidado ao falar mal do outro. E esse 7 de espadas aqui, tá? Me fala que você já foi muito caluniado. Me fala que você já sofreu muito mal, que falaram muito mal de você já. Inclusive cometeram perjúrio contra você. Isso é um crime, né? É um crime. Então, você tem que ter cuidado com essas situações. Você não pode se pautar por essas pessoas que estão fazendo essas coisas ruins com você. Tá? Então a espiritualidade está falando isso, olha. Carta do 4 de paus. O que esse 4 de paus vem falar aqui para você? Junto com 3 de espadas, que não importa qual é o sofrimento que você está passando, não importa qual é a chuva de lágrimas que você está derramando. Não importa. Tá? A casa vai cair para quem te fez mal. A casa vai cair para quem trouxe dor para você. E você está nos momentos finais, como se você estivesse assim num julgamento e o juiz fosse pedir os jurados para dar a sentença. Então essa é a hora da verdade, é a hora que alguém vai se enrolar, vai se comprometer e você vai alcançar os resultados que você quer. Quem vai sair por cima da carne seca é você. Não essas pessoas, ó. Carta da justiça. Tá vendo? Justiça. É um arcano muito poderoso que poderia ter caído aqui. Muito poderoso. Porque me fala do quê? Me fala da causa e o efeito. Me fala da lei do retorno. Me fala do ajuste de contas que precisa ser estabelecido para que você possa alcançar a verdade. Então, você acredita na justiça divina? Você acredita no poder da espiritualidade para movimentar as coisas? Porque muitas vezes a espiritualidade sai desse ponto aqui, dá uma volta, enrola para te trazer o resultado daquilo que você quer. E você está vivendo isso. Você está vivendo uma sensação assim de que você está sendo enrolado, de que as coisas não estão caminhando. Calma, calma, porque a espiritualidade, ela resolve as coisas a tempo, no tempo certo, no momento certo. Você não está sendo enrolado, você não está sendo ludibriado, você não está perdendo tempo. A espiritualidade, ela resolve as coisas a tempo e a hora. Presta bem atenção nisso. A espiritualidade resolve as coisas a tempo e a hora para que a gente receba as coisas perfeitas. A espiritualidade não dá nada para a gente pela metade. A espiritualidade, ela não dá nada para a gente imperfeito, faltando um pedaço. Ela não dá pra gente uma boneca escangalhada, não dá um bichinho de pelúcia faltando olho. Não. Ela restaura a situação por completo. E essa situação restaurada vai nos levar a concretizar as questões com perfeição. Com perfeição. Então, nada daquilo que você espera, você vai esperar mais do que o tempo devido. Você está vendo que você está com uma taça aqui na mão? Você vai comemorar e você ainda vai rir muito dessas situações. Muito. Porque a espiritualidade está te trazendo uma vitória. Aqui, ó. Essa carta do 4 de paus, sabia que é uma carta de casamento, é uma carta de matrimônio? Se todo esse sofrimento, essa dificuldade você está passando dentro do teu lar, dentro do teu casamento, o momento está propício para as questões serem resolvidas, tá? O momento está propício para você ingressar judicialmente, inclusive, para ir em busca daquilo que é seu, para ir em busca daquilo que você tem direito. Não fica assim pensando que não vai dar certo. Ah, não adianta eu tentar fazer isso porque não vai dar certo. Vai dar muito certo. Vai ser de muitas resoluções no seu caminho e vai te trazer o sucesso que você quer. Ó, Rainha de Espadas. Tá? A Rainha de Espadas vem falar o quê? Aqui. Que você tem que ter o controle total das suas emoções. Duas rainhas na sua mesa, falando sobre o quê? Sobre o abatimento emocional que você tá. Aqui você não acredita mais em nada, eu não vejo você acreditar mais. Eu vejo você muito duvidando das situações. Ah, será que isso é verdade? Será que a justiça vai ser feita para mim? Não duvide. Não duvide. A justiça não só vai ser feita para você,
como você vai perceber claramente a justiça vindo da sua mão. E as coisas realmente se realizando para você com muita força de vontade e muito carinho, né? A espiritualidade, ela muitas vezes ela deixa a gente ser provado, sim, porque a gente tem livre-arbítrio, mas junto com a aprovação Deus provê a saída, tá? E a saída aqui é uma saída judicial. Judicial. Inclusive, se você estiver respondendo algum tipo de processo, com a sua família, tá? Você vai vencer esse processo. Você vai vencer, né? E a cigana está falando, entre depois com um processo pedindo perdas e danos. E tem umas outras coisas que a gente pode pedir também, né? Difamação, essas coisas assim. Porque você está sofrendo por uma coisa que não foi culpa sua. Não foi culpa sua. Olha, 7 de espadas no fundo do deck. Cigana de Esmeralda. E como que essa casa vai cair? Como que essa casa vai cair? Como que essa casa vai cair? Presta bem atenção nessas questões, tá? Tá com o teu caderno da gratidão aí? Providencie para você escrever os seus pedidos, para você escrever as suas dificuldades. Daqui a uns 6 meses você volta nas páginas atrás, você vai ver a mudança que você teve, ó. 6 de copas, uma carta da família. Embaixo da carta da rainha de copas, isso envolve mães, envolve filhos. Você vive uma situação familiar delicada, ou uma situação financeira delicada por conta de questões financeiras, por conta de questões familiares. Me faltou aqui a coisa, ó, minha totoquice, ó, Cavaleiro de Copas, ó. Né? Por uma questão assim de uma vaidade. Cavaleiro de Copas com 6 de Copas me fala de uma vaidade, me fala de uma falta de caráter, as pessoas indo em busca daquilo que vai satisfazer o ego delas, independente daquilo que poderia satisfazer você. Existe aqui uma falta de compromisso com a realidade, uma falta de compromisso com aquilo que você realmente precisa. E você se sentindo assim muito perdido, você se sentindo muito desamparado, e a espiritualidade trazendo a justiça para você, tá? Porque Deus, ele está do lado, Escorpião, das pessoas que estão certas, né? Para Deus não existe aquela coisa de que a voz do povo é a voz de Deus, como quem diz assim, olha, a maioria estando certa, a maioria aprovando isso, Deus vai dar ganho de causa para a maioria. Não, para Deus pode estar a multidão errada e um só certo, que ele vai chancelar aquele que está certo. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Ó. As de paus, o as da criação caído embaixo do 4 de paus. Você vai me desculpar, meu amor. Você vai me desculpar, mas isso não vai ter para ninguém, não. Esse 4 de paus com esse as de paus me fala assim, olha, você vai vencer e depois dessa vitória você vai estar apto para viver uma nova vida. Depois dessa vitória você vai conseguir resolver as questões que você quer. Depois dessa vitória, você não vai ser mais essa pessoa que você é hoje. Você está conseguindo entender o que a espiritualidade está falando para você? Depois dessa vitória, Escorpião, existe um antes e depois dessa construção. Porque o as de paus é o as da criação, é a força da criação. É aquela força que Deus disse assim, ó, haja luz. Haja uma separação entre as águas que estão na terra e as águas que estão na expansão. Né? Foi quando Deus criou a atmosfera. Que todo tipo de vegetação brote na terra. Até que chegou o dia que Deus criou o homem. Né? E aí dizem as más línguas cínicas que foi quando ele colocou a perder toda a perfeição da sua criação. Né? Mas Deus, do seu infinito amor, ele queria compartilhar a vida inteligente, Né? Por isso que ele colocou o livre-arbítrio na gente.
Ele quer que nós tenhamos a capacidade de fazer as coisas certas por amor, né? A capacidade de fazer uma reforma íntima e evoluir, porque a gente está num planeta de evolução. Nós estamos num planeta de aprendizado, num planeta de evolução. Nossa vida é uma escola, onde os sofrimentos nos ensinam. Nós só evoluímos com base no caos. Cortei meu dedo hoje de manhã, né? Que agora eu fui medir um negócio com a trena, aí cortei o dedo de manhã. Eu aprendi já. O que esse sofrimento aqui está me ensinando? Está doendo a beça. O que está me ensinando? Que eu não posso usar a trena da forma que eu usei. Ela escapou do meu dedo, ela escapou de onde estava presa e passou aqui, né? É um negócio de ferro, de aço, bem fininho, uma lâmina. Então eu já vou ter mais cuidado de manusear isso perto de uma criança, perto de um animal doméstico que eu tenho. Foi um aprendizado que eu tenho. Esse sofrimento me deu um aprendizado, né? Me alertou. Então muitas vezes a gente vive um caos que vai levar a gente a uma evolução. Mas a espiritualidade não é agente do caos. A espiritualidade ela é agente da evolução. Por coisas más, Deus não tenta o homem. Tem um texto na Bíblia que fala isso, né? São as circunstâncias, são a nossa própria natureza que faz com que a gente realmente vibre nas coisas que vão nos trazer dificuldades. Você está conseguindo entender? Então, o que a espiritualidade nesse momento está falando para você? Que você não só vai vencer essa situação, Rainha de Espadas com a Carta da Justiça, como você vai ter a sua reputação restituída. E, infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui. Tem algumas pessoas, alguns escorpianos, que estão sofrendo por conta da sua reputação, por conta das suas escolhas homoafetiva, né? Então, assim, você é taxado disso, você é taxado daquilo. Que feio, né? Que feio. Né? Que feio essas coisas que as pessoas fizeram para você. E aí, o que vai acontecer? A espiritualidade vai puxar o tapete dessas pessoas. A casa dessas pessoas irão cair, sabe por quê? Porque a gente não tem o direito, escorpião, de se colocar acima de ninguém. Por isso que Deus nos dá o livre-arbítrio. A carta do Cavaleiro de Ouros é uma carta que me fala que você está no caminho leal. Você está indo em busca daquilo que é firme, daquilo que é estabelecido. Você não está indo em busca de besteira, Cavaleiro de Copas. Você está indo em busca das coisas certas, né? Como diz aquela música do Titãs, eu só quero saber o que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Você está direcionado. Você fez várias, como é que se diz? Várias afirmações para o universo, vários desejos. Então aproveita para fazer mais uma. Aonde que você gostaria que a justiça divina atuasse na sua vida? Porque você está com oportunidade de resolução nas suas mãos. Então não perca essas oportunidades. Porque quando a gente perde uma oportunidade, na realidade a oportunidade não se desperdiça. Na realidade, meu amor, a oportunidade é passada para frente. Olha a carta da Torre. Tá vendo como é que a casa vai cair? Porque foi muito feio o que essas pessoas fizeram com você. Foi muito difícil. Entendeu? Como é que você pode ter sido jogado lama na sua reputação, aonde você sofreu de ataques, tanto no seio da sua família, quanto entre as pessoas que você trabalha. E aí você acha que a espiritualidade vai deixar tudo assim? Não, a casa vai cair, porque chegou a hora da verdade. E todas as coisas estão expostas e claramente nuas sobre aquele que tem o olhar, né, que é onipresente, que é Deus. A gente não pode esconder nada de Deus, nada. Por isso que na carta do julgamento, as pessoas que aparecem ali, aparecem nuas, né? Porque a gente não pode esconder nada de Deus. Deus sabe tudo. Cigana Esmeralda, e qual é a certeza que Escorpião precisa ter aqui agora? É um momento em que você pode até estar sentindo aí uma aflição, uma ansiedade muito grande, né? Porque tem sempre aquela perguntinha
que surge na cabeça da gente, que é o quando, né? Quando nós somos seres temporais, somos afetados pelo tempo, temos dia para nascer, temos dia para desencarnar, então a gente é realmente afetado pelo tempo. Então vamos ver quando que isso vai acontecer. Carta da árvore, envolve muito a sua família. Carta do rato, olha, e carta da raposa. Quando que isso vai acontecer? Quando que isso vai realmente se resolver, né? Isso aqui está nos suspiros finais. Nos suspiros finais. Eu não vejo você indo muito lá para dentro do mês de março. Isso aqui acontecendo depois do dia 15 de março, não. Eu vejo você colhendo os frutos disso logo na primeira semana de março, no máximo. Que a carta da raposa me fala de alguém que consegue ir, não é em busca, é resgatar, entendeu? Porque a carta da raposa também me fala de roubo, mas me fala também de tomar de assalto algo, entendeu? E como uma forma de surpreender a outra pessoa. Então entenda que a espiritualidade está oferecendo para você uma oportunidade única de você mudar o seu destino. Talvez a oportunidade mais importante que você está tendo de você alterar o seu destino e você chegar exatamente onde você quer chegar. E aí, diante disso, a espiritualidade está colocando para você as coisas de uma forma direta, de uma forma reta, e você não vai ter nenhuma dúvida. Quando esse movimento aqui se iniciar, qual é a decisão, qual é a atitude que você deve ter, né? Cigana de Esmeralda, qual é a atitude que o escorpiano deve ter ao iniciar esse movimento? Qual é a atitude? Carta do jardim, a reputação, a aparência pública. Tá vendo aqui, ó? Carta da estrela e a carta do cavaleiro. Olha, você deve ir o mais rápido possível na direção daquilo que você quer. Aí é o momento de você ter as afirmações, é sentar e esperar. E não mudar de ideia, porque a gente não pode ficar com pena do nosso inimigo. A pessoa que se posiciona como nosso inimigo, ela deve colher os frutos dessa inimizade. Olha, a carta da cegonha, que me fala do quê? De novidades vindo da espiritualidade. Você tem um brilho próprio, né? E é isso que as pessoas querem tirar de você. Mas quem tem brilho não adianta. Quem nasceu para brilhar, nasceu para brilhar. Seja focado naquilo que você quer. Porque muitas vezes o que embaça o seu brilho é você querer diversificar muito. Quem atira para todo lado não acerta lugar nenhum. Ó, a carta do chicote. Essa carta, ela me fala da sua capacidade de alterar o seu destino, uma vez que você assuma o controle das situações. Por mais doloroso que seja, é o momento de você assumir o controle. É o momento de você se posicionar. E aí as coisas vão realmente melhorar para você. Então entenda o que a espiritualidade está trazendo para você, no sentido de um vidro estilhaçado que vai voar caco de vidro para tudo quanto é lado, tá? Mas você está protegido, porque você que está certo. Cigana de Esmeralda, um conselho aqui para o pessoal do signo de Escorpião, um conselho. Isso aqui é o deck da Cigana da Estrada, da parte da cigana, e esse é da Cigana de Esmeralda, né? Caso você queira adquirir, as informações estão aqui na descrição. Ó, carta do punhal e a rosa, tá? Pode ser, vai ser um tapa na cara com luva de pelica que essa pessoa vai tomar. Mas vai ter que engolir a seco, né? Vai ter que passar por isso. Porque fez você passar por coisas dolorosas. E essa carta da justiça com a rainha de espadas me fala do quê? Aqui se faz, aqui se paga, não tenha pena, não tenha pena. Então, a verdade ela será exposta.
as coisas realmente chegarão para você como você precisa. E graças a Deus por isso, agradeça a Deus, porque todas as coisas elas estão encaminhando para a sua libertação. E uma vez que você se libertar, a sua vida vai se ampliar cada vez mais. Olha, Escorpiano, a gente tem um encontro marcado toda terça-feira às 18h30. Muito obrigado pela sua atenção, tá? Muito obrigado pelo tempo que nós passamos juntos. É um prazer ter você aqui, tá? Até a próxima, né? Para você não perder, ative o sino, se inscreva e ative as notificações, que é ativar o sino, né? E deixe seu joinha. E deixe um comentário também mostrando o que você achou dessa leitura. Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Optcha!